Vamos continuar estudando sobre os 144 mil? Pois bem, já vimos que um anjo, vindo do nascente do sol, traz o selo de Deus para marcar aqueles que pertencem a Deus. Vimos também que o selo que este anjo traz na mão está na lei de Deus. É o sábado da criação, o sábado da redenção. Dois símbolos para o sábado, criação e redenção. Vamos para 1 Timóteo 2, o verso 4, que diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, aqui é ampliado, o trabalho de salvação para todos os homens, certo? Para podermos compreender o significado deste número 144 mil. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22 e o verso 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Ou seja, a salvação é para todos. Infelizmente, muitas pessoas sinceras, por não compreenderem o verdadeiro significado deste número simbólico dos 144 mil, acabam por acreditar em pregadores que dizem o seguinte: se você permanecer na minha igreja, na nossa igreja, você estará entre os 144 mil. Se você não estiver aqui, você está fora. Uma vez alguém me disse que a igreja dele era a igreja da profecia, dos 144 mil, e eu perguntei quantos membros tem a sua igreja no mundo. Na época eles tinham em torno de uns 3 a 4 milhões de pessoas. Bom, se 144 mil da sua igreja vão se salvar e o resto vão se perder? E ele não soube me responder. Assim como ninguém consegue responder e nem afirmar categoricamente. O que nós vimos aqui? Características deste grupo. É um grupo que obedece aos mandamentos de Deus, incluindo o selo de Deus, que é o sábado. Então, o que este anjo está fazendo agora, antes de uma destruição global, antes que guerras interrompam todo tipo de circulação no globo terrestre, antes que seja tarde e antes que o próprio Deus venha para pelejar contra a própria humanidade? Quem está propondo a paz é Deus e manda o seu anjo para que seja selado o seu povo. E por que agora, no final dos tempos, o anjo vem e você diz que é justamente o sábado? Porque nós vamos estudar aí para frente sobre a marca da besta e você vai perceber que um outro mandamento, um outro selo foi colocado para a humanidade. E a obediência a este outro selo leva as pessoas para longe da verdade, para longe de Deus, simples assim. Então, muito mais do que entender se é literal ou é simbólico, os 144 mil, é nós entendermos as características deste povo que permanece leal aos mandamentos de Deus, independentemente da cruz ou do Calvário que tenham que enfrentar. O fato de Apocalipse 7:4 mencionar os 144 mil como sendo formado de todas as tribos dos filhos de Israel, tem levado alguns a seguir o seguinte pensamento, que esse grupo será formado apenas por judeus literais. Essa interpretação, no entanto, carece de base bíblica e de fundamentação histórica. Primeiro, as tribos mencionadas em Apocalipse 7 não são exatamente as mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel 48, versos 1 a 8, e também os versos 23 a 29, e em Gênesis 49, 1 a 28. Segundo lugar, 10 tribos das 12 não existem mais. O reino do norte de Israel, que era composto de 10 tribos, desapareceu da história com a conquista assíria no século VIII a.C. Outra coisa, no Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Gálatas 3, 26 a 29. Diante disso, somos levados à conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus, também chamado de Israel espiritual,
Veja Romanos 9, 6 a 8, Gálatas 3, 29, Gálatas 6, 16, Tiago 1, verso 1 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Assim, uma vez que na época de João apenas duas tribos ainda existiam, a de Judá e de Benjamim, parece ser mais lógico supor que aqui temos uma referência ao Israel espiritual, aos crentes fiéis dos dias que antecederão a volta de Jesus. Características dos 144.000. A lei de Deus é dada ênfase. O selo de Deus começa então agora a ser pregado em todo o mundo, para que as nações possam decidir se aceitarão o selo de Deus ou a marca da besta. É por isso que o selo de Deus é representativamente colocado como um anjo que vem do nascente do sol e traz esta mensagem. E anjo é mensageiro. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: derramarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos terão visões e vossos velhos sonharão. Isso está acontecendo em todo o globo terrestre. O mundo está sendo levado de volta aonde estão os mandamentos de Deus. E essas pessoas estão tendo que se confrontar com os mandamentos que aprenderam pela cultura, pela tradição, e estão percebendo uma diferença muito grande entre o que a Bíblia ensina e o que a religião dos nossos dias aplica aos seus seguidores, ensina para os seus adeptos. E precisamos tomar uma decisão muito importante. Este grupo aqui prefere ir à cruz, prefere ir ao Calvário, a desobedecer um único princípio da lei de Deus. E agora? Qual vai ser a sua decisão? É literal ou é simbólico? Vimos que é simbólico e representa o Israel espiritual. E quando chegar mais próximo da volta de Cristo, esse grupo que finaliza a mensagem é um grupo que não se contaminou com doutrinas errôneas nem com mandamentos de homens. Muito menos ainda com mandamentos de demônios. Simples assim. Então não é difícil entender que este grupo aqui, nós temos que nos ater às características deste grupo. São fiéis a Deus, são fiéis a Cristo, aceitam os mandamentos de Deus, aceitam a crucifixão de Cristo, o seu sofrimento expiatório em nosso lugar. Não tem outra mensagem a não ser essa para toda a terra. Quem é o teu Deus? Quem governa a tua vida? Dependendo da resposta que você der, determinará de que lado você está. Daqueles que são selados pelo selo de Deus, pelo anjo de Deus, pela pregação da verdade, compondo este número simbólico dos 144.000 que vão viver ali nos momentos finais da história, ou você pertencerá a um outro grupo distinto, mas que não obedece a Deus e nem o reconhece como Criador e muito menos como Salvador. Hoje demoramos um pouquinho mais, mas cada tema ele precisa de argumentos e nós usamos aqui argumentos bíblicos para reforçar a tese de quem é este grupo, 144.000. Próximo estudo, as 7 trombetas. O que representam? Que período elas percorrem? Vem comigo aqui na meditação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.